Este é um daqueles fins de tarde que eu jamais vou esquecer na vida. Não porque tenha sido particularmente especial, mas porque a minha vida se dividiu em um antes e um depois a partir dele. Meu nome é Verônica Guedes, tenho 34 anos e sou analista financeira em um grande conglomerado na região da Vila Olímpia, em São Paulo. Sou casada com Tiago há 10 anos. Não temos filhos e esse é um tema à parte, doloroso. Esse assunto pairava sobre tudo como uma sombra fria e escura. Uma acusação silenciosa que nunca era dita em voz alta, mas sentida todos os dias. Tiago não tocava no assunto, mas sua mãe, Helena Lins, usava-o como arma. Este é o cerne do drama que nos consumia lentamente. A manhã daquele dia começou como sempre. O despertador tocou às 6h30, tomei um banho rápido, bebi um café em pé e fiz minha maquiagem no corredor, enquanto o ar úmido e pesado do banheiro ainda atestava a presença da minha sogra, que estava ocupada lá há mais de meia hora. Helena Lins, de 62 anos, ex-contadora. Ela morava conosco há 6 anos, desde a morte do marido. Na época, Tiago havia falado em temporário. Esse temporário havia se transformado em uma jaula de ferro para mim, estendendo-se por 6 anos. 6 anos de uma presença constante e implacável que havia ocupado cada canto da nossa vida em comum. Eu sentia a pulsação nas minhas têmporas, uma dor surda que havia se tornado crônica, causada pela luta constante que eu nunca vencia. Tentei sair do apartamento sem fazer barulho, mas a voz dela foi mais rápida. Vai sair correndo de novo? Já preparou o café do seu marido? A voz da minha sogra me alcançou no corredor, afiada como um chicote, impregnada de desaprovação triunfante. Apertei mais o casaco e cerrei os lábios. O Tiago se vira sozinho. Minha resposta foi baixa, quase um murmúrio, mas ela ouviu. Ele se vira sozinho. Ela zombou. A maneira como ela pronunciou zombou fez parecer um insulto. Você deixa o coitado faminto há 10 anos. Felizmente, ainda me tem. Eu não respondi. Tinha aprendido a não responder. Cada palavra era apenas mais um convite para uma briga que eu não podia me dar ao luxo de travar. Apenas saí e fechei a porta silenciosamente. No elevador, olhei para mim mesma no espelho. Olheiras escuras, uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas. Meu olhar estava cansado, exausto. Onde estava a Verônica de 10 anos atrás? A jovem que acreditara que Tiago era carinhoso e atencioso, flores toda sexta-feira, jantares românticos. Naquela época, parecia tão genuíno, mas então Helena Lins se mudou para a nossa vida e, aos poucos, tomou conta de tudo. Ela assumiu a cozinha, a sala de estar, os pensamentos de Tiago e, por fim, toda a minha existência. No início, eram pequenas coisas, comentários sobre minha culinária, conselhos sobre limpeza. Essas pequenas alfinetadas rapidamente se transformaram em comentários abertos sobre minha aparência, meu trabalho. E então começou o tema dos filhos. Quando você vai me dar netos? O relógio está correndo, sabe? Será que você é estéril? A palavra estéril ecoava na minha memória como uma dor profunda. Eu havia feito exames. Tiago também. Estava tudo bem. Simplesmente não tinha acontecido. Mas como explicar isso à minha sogra? Tiago se calava, nunca ficava do meu lado. Ela é uma senhora, não dê atenção. Era a frase favorita dele. Essa frase, repetida incessantemente, havia se tornado a confirmação da covardia dele para mim, de seu desprezo silencioso e passivo. No escritório, uma surpresa me esperava. Senhora Guedes, por favor, venha até o Dr. Ricardo Menezes. A secretária me chamou assim que cheguei. Dr. Menezes me recebeu com um sorriso largo e sincero que varreu o cansaço do meu olhar. Você trabalha conosco há 8 anos. 8 anos de trabalho impecável. Sabe quantas vezes seus relatórios voltaram para revisão? Nenhuma. Ele fez uma pausa. Seu olhar era sério e cheio de apreço. O Sr. Eduardo está se aposentando. Quero lhe oferecer o cargo dele. Chefe do departamento de análise. O salário é o dobro, bônus expandidos e um plano de saúde executivo. A princípio, eu não conseguia acreditar.
Chefe de departamento. Eu. Depois de todos aqueles anos de humilhação em casa, das dúvidas secretas sobre meu próprio valor, aquilo era um tapa na cara do destino, um raio de luz. Quem mais, senão você? Dr. Menezes riu baixinho. Você é a melhor analista que temos. Você mereceu. Ele estendeu a mão. Parabéns. A partir de amanhã, você é a chefe. Apertei a mão dele e senti lágrimas brotarem nos meus olhos. Não de alegria, mas de alívio. Era o choque da confirmação inesperada. Pelo menos em algum lugar eu sou valorizada. Naquele lugar, longe do meu apartamento sufocante, eu era Verônica Guedes, a especialista, não a esposa inútil e sem filhos. O dia passou como um sonho. Colegas me parabenizaram, o Sr. Eduardo me apresentou as tarefas. Pensei em como contaria a Tiago à noite. Ele ficaria feliz? Ou Helena iria desvalorizar isso imediatamente? Na hora do almoço, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Prezada Sra. Guedes, solicitamos que entre em contato com nosso tabelionato de notas referente à herança da Sra. Ana Clara Silveira. Tia Ana. A irmã da minha falecida mãe, a única pessoa próxima que me restava. Tia Ana havia falecido pacificamente enquanto dormia, fazia 5 meses. Eu tinha ido ao enterro e ia ao cemitério todos os meses. Mas que herança era essa? Tia Ana havia vivido modestamente, em um apartamento pequeno, em um prédio simples de Osasco, com móveis antigos. Eu a ajudava financeiramente. A mensagem lançou uma luz enigmática sobre a mulher silenciosa que eu achava que conhecia tão pouco. Às 4 horas, tirei o resto do dia de folga e fui ao tabelião. Dr. Noronha, um senhor mais velho de óculos, me recebeu em seu escritório de teto alto. O escritório cheirava a couro e papel antigo. O teto alto aumentava a sensação de solenidade e da minha própria pequenez. Sua tia deixou um testamento. A senhora é a única herdeira. Inclinei-me. Eu entendo, eu disse. Mas o que há para herdar? O tabelião tirou os óculos. Seu olhar era penetrante, quase paternal. Receio que a senhora não conhecia muito bem a sua tia. E ele começou a ler. As palavras caíram pesadas no silêncio do cômodo. Um apartamento de 2 quartos na Bela Vista, centro de São Paulo, 65 metros quadrados, avaliado em cerca de R$950 mil. Um apartamento de 1 quarto em Osasco, periferia, avaliado em cerca de R$350 mil. Uma chácara de final de semana com um belo terreno de cerca de 15 mil metros quadrados em Atibaia, avaliada em cerca de R$450 mil. Uma conta bancária com R$60 mil. Uma coleção de joias antigas, valor estimado em R$40 mil. Eu ouvi e não consegui acreditar. Tia Ana, que economizava em tudo, era uma pequena milionária. O silêncio no tabelionato foi interrompido apenas pela minha respiração ofegante. De onde? Consegui perguntar. Sua tia economizou e investiu a vida inteira. Ela comprou os apartamentos já nos anos 90. Ele me entregou um envelope, uma carta de Ana Clara Silveira. Minhas mãos tremeram, a caligrafia familiar. Minha querida Verônica, quando você ler esta carta, eu não estarei mais aqui. Não fique triste. Está surpresa com a herança? Eu entendo. Economizei a vida inteira. Sua mãe sabia. Ela deveria ter recebido a metade, mas não deu tempo. Agora só resta você. Verônica, eu observei você todos esses anos. Vi como sua sogra mandava em você, como seu marido ignorava seus esforços. Eu me calei porque você é adulta, mas meu coração doía. Você está presa em um casamento que a sufoca, mas lhe falta força e um refúgio. Esta herança é seu seguro, sua saída de emergência. Se tudo estiver bem, continue vivendo como antes. Mas se você perceber que merece algo melhor, você tem um lugar para onde ir. Você tem a liberdade que ninguém mais pode tirar de você. E mais uma coisa, quando souber da herança, não conte a ninguém imediatamente. Primeiro ouça, observe. As pessoas mostram sua verdadeira face quando acham que ninguém está olhando. Eu te amo. Viva para si mesma, sua tia Ana. As lágrimas vieram à tona. Eram quentes e doíam. Lágrimas da mais profunda gratidão e da tristeza por tanto amor não dito. Eu chorei no escritório do tabelião, enquanto ele discretamente olhava pela janela. Tia Ana,
A mulher modesta e silenciosa havia apenas fingido ser pobre todos aqueles anos para guardar tudo aquilo para mim. Ela investiu toda a sua solidão na minha proteção. Não conte a ninguém imediatamente. Primeiro ouça. Como se ela soubesse. Como se tivesse sentido a frieza e o oportunismo que espreitavam nas paredes do meu casamento. Por volta das 8 horas da noite, estacionei em frente ao nosso prédio. Eu havia decidido contar tudo a Tiago. Ele ficaria feliz. Mas as palavras da tia Ana ecoavam na minha cabeça. Primeiro ouça, observe. Subi para o quarto andar. Abri a porta silenciosamente. Queria surpreendê-lo. A porta se abriu sem fazer barulho e imediatamente ouvi vozes vindas da cozinha. O cheiro era do típico jantar da Helena, feijoada, um cheiro que eu associava há anos a aperto e obrigação. Minha sogra e Tiago. Eu congelei no corredor. Meu casaco pesava nos meus ombros, o frio da noite penetrava na minha pele, mas eu só sentia um frio paralisante vindo de dentro. Eu te digo com certeza. A voz de Helena Lins soou afiada, triunfante, como se estivesse demarcando um campo de batalha. A Sabrina da administração, a irmã dela, trabalha no tabelionato. Aquela Silveira deixou uma fortuna para a Verônica. Que fortuna? Tiago perguntou excitado. Sua voz era gananciosa, um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Os 2 apartamentos, a chácara, a conta bancária, mais de R$ 1.800.000. Silêncio. O silêncio era pior do que o barulho, uma expectativa sem fôlego. Então, o som de uma cadeira sendo arrastada. E o que você sugere, mãe? Tiago já estava no modo planejamento. A traição em sua voz era inconfundível agora. Agir, Helena sussurrou, a voz caindo para uma conspiração perigosa. Ela ainda não sabe. Quando souber, você tem que estar do lado dela, ajudá-la a tomar a decisão certa. Que decisão? Vender tudo, investir em um negócio. Você não queria abrir um restaurante? Então abra com o dinheiro dela. Minha respiração parou. Eles estavam falando sobre mim como se eu fosse uma parente distante e tola cuja propriedade eles tinham que gerenciar. Mãe, é a herança dela. A objeção de Tiago era hesitante, uma mera formalidade. E daí? Vocês são marido e mulher. Você diz que vamos passar para o seu nome. Você é o chefe da família. Ela não vai aceitar. Forçar? Perguntou Tiago, sua voz tremendo levemente. Você pressiona pelo lado dos filhos. Diga, eu quero filhos. E não dá para terem apartamento alugado. Além disso, morar aqui com a mamãe é como um depósito. A maldade nos olhos de Helena, mesmo que eu não pudesse vê-los, era palpável em cada sílaba do plano dela. Senti tudo se contrair dentro de mim. Meu coração parecia ter parado, o ar no corredor ficou gélido e rarefeito. E se ela se recusar? Perguntou Tiago baixinho. Então você se divorcia, em alguns anos, quando o dinheiro estiver no negócio. Um plano traiçoeiro, frio e bem pensado. Se divorciar? Por quê? Estamos casados há 10 anos. O tom de Tiago implicava que 10 anos era uma espécie de valor intocável, embora ele os tivesse pisoteado. E daí? Sem filhos? Sem utilidade? Ela trabalha o dia todo e em casa eu faço tudo. Uma inútil. Você merece algo melhor. Uma pausa esmagadora. Esperei que Tiago discordasse, que dissesse que me amava, que mostrasse pelo menos um vislumbre de decência. Talvez você tenha razão, ele disse. Sua voz estava firme agora, resignada, mas concordando. Talvez seja a hora de mudar algo. Naquele momento, o chão sumiu sob meus pés. Minhas pernas ficaram moles. Agarrei-me ao cabideiro. 10 anos. 10 anos eu havia feito o café para esse homem, lavado suas meias, aturado sua mãe. E todo esse tempo eu tinha sido uma inútil. As palavras da minha tia vieram com clareza assustadora. As pessoas mostram sua verdadeira face quando acham que ninguém está olhando. Saí do apartamento silenciosamente, desci as escadas e sentei-me em um banco. Estava frio. A chuva fina havia se transformado em granizo. As gotas frias atingiram meu cabelo descoberto, mas eu não senti nada. Eu estava sentada sem gorro e, estranhamente, não tinha lágrimas. Apenas frieza. Uma frieza que transformou a raiva em aço.
O sentimento de humilhação era tão profundo que não havia espaço para lágrimas, apenas uma determinação cristalina. Peguei meu celular e abri as notas. Meu coração não batia de dor, mas em um ritmo frio e mecânico. Plano: ficar em silêncio sobre a herança. Consultar uma advogada. Gravar conversas. Preparar a saída. 20 minutos depois, voltei e bati a porta com força. O barulho deveria chamar a atenção deles. Na cozinha, a sogra mexia em uma panela. Tiago estava sentado com o celular. A tensão era palpável quando me viram. Verônica, por que tão tarde? Tive que ficar até mais tarde. Tenho novidades. A sogra se virou. Havia uma ganância curiosa nos olhos dela, que ela tentava inutilmente esconder. Ela esperava ter notícias sobre a tia Ana. Fui promovida, chefe do departamento de análise. O salário é o dobro. Uma pausa. O ar estalou com a decepção que eles não puderam esconder. A promoção era apenas um obstáculo irritante que tirava o dinheiro deles. Parabéns, disse Tiago, indiferente. Seu olhar já estava fixo no celular. Mais dinheiro é bom? A sogra se virou novamente para o fogão. Será necessário para a família. Foi tudo. Nenhum. Muito bem, nenhum. Estamos orgulhosos de você. Apenas dinheiro para a família. Eu não era mais do que uma fonte de dinheiro cujo valor acabara de aumentar. Estou cansada. Vou para a cama. Eu mal consegui manter a máscara de cansaço, enquanto em meu interior uma erupção vulcânica rugia. No quarto, deitei-me na cama e encarei o teto. 10 anos com pessoas que me consideravam uma inútil, que só esperavam o momento de me usar e me descartar. Mas agora eu tinha um plano. A porta rangeu. Tiago. Ele cheirava a feijoada e a covardia que acabara de demonstrar na cozinha. Ele se deitou ao meu lado sem dizer uma palavra. Escuta, a mãe estava falando sobre a tia Ana. Disseram que tem uma herança. Ninguém te ligou? Ele tentou parecer inocente, mas a tensão na mandíbula o traía. Não, ninguém ligou. Estranho. Bom, se ligarem, me avisa. Afinal, somos uma família. Olhei para ele com uma expressão que fingia neutralidade, mas meus pensamentos internos estavam cheios de escárnio. Tudo bem. Boa noite. Ele ainda falou, mas eu não o ouvia mais. Na minha cabeça, os planos giravam. Amanhã, a ligação para a advogada. Depois de amanhã, pegar os documentos. E o tempo todo calar, observar, gravar. Adormeci com o pensamento. Em breve, tudo vai mudar. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o normal. Arrumei-me silenciosamente e saí. Senti a nova determinação penetrar meu corpo. No escritório, liguei para a advogada. Doutora Juliana Alencar, especialista em direito de família. Descrevi brevemente a situação. Minha voz estava fria e profissional. Venha às 2 horas. Vamos discutir isso. Às 2, eu estava sentada no escritório claro dela, com flores na janela. O escritório parecia tranquilizador, longe do caos doméstico. Contei tudo sobre minha sogra, meu marido, a noite anterior. Doutora Alencar ouviu atentamente. Seus olhos não demonstravam surpresa, apenas empatia profissional. Verônica, ela disse, a boa notícia. A herança é sua propriedade pessoal, mesmo que ocorra durante o casamento. Pelo artigo 1659, inciso 1º, do Código Civil, uma herança não entra na comunhão parcial de bens. Seu marido não tem direito a nada. Eu respirei aliviada. Tiana não apenas me deu, mas também me protegeu. Gravar conversas sem consentimento é legalmente complicado, mas para sua compreensão, a senhora pode fazê-lo. Se quiser se divorciar, prepare-se agora. Abra uma conta separada. Guarde documentos em um cofre bancário. Não dê motivos para suspeita. Até que a senhora esteja pronta para sair, eles vão pressionar, chantagear. A senhora precisa estar preparada. Eu moro no apartamento da minha sogra. Ela pode me expulsar. A ideia de ficar sem casa, mesmo com meu salário, era assustadora. Sim, a senhora precisa de um lugar seu. Idealmente, sua família não deve saber disso. Doutora Ana Alencar me olhou não apenas como cliente, mas como uma mulher que precisava urgentemente ser salva. Mantenha-se forte, Verônica. Você tem o direito a uma vida melhor. Saí com um plano claro e uma sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle da minha própria vida. 2 dias depois, fui ao tabelião. À noite,
Eu era a proprietária oficial dos 2 apartamentos, da chácara, da conta e da coleção de joias. As chaves pesavam no meu bolso. Chaves pesadas para uma nova vida. O apartamento na Bela Vista era lindo. Teto alto, janelas grandes, vista para o parque. Precisava de uma reforma, mas o potencial era enorme. A ideia de que aquele lugar em breve seria meu refúgio me deu uma força indomável. Liguei para um empreiteiro e combinei um encontro. No banco, abri uma nova conta e aluguei um cofre bancário para os documentos. Todos os dias eu gravava conversas. As reclamações da sogra, a indiferença do meu marido, as insinuações sobre a herança. Helena falava incessantemente sobre o dinheiro que logo precisariam para desenvolver o potencial de Tiago. Tiago ficava a maior parte do tempo em silêncio, apenas apoiando a mãe com acenos de cabeça. A reforma começou uma semana depois. Eu ia para lá, na hora do almoço, para supervisionar. Escolhi cores claras, um estilo que prometia calor e amplitude, o oposto exato da escuridão sufocante no apartamento da Helena. O empreiteiro prometeu terminar em 1 mês. Paralelamente, comecei a guardar minhas coisas em segurança. Dei roupas de inverno a uma amiga, levei livros para uma biblioteca, documentos para o trabalho. Esvaziei minha vida antiga secretamente, peça por peça. A pressão aumentou. Todos os dias girava em torno da tia Ana. A sogra perguntava com falsa preocupação: será que não sobrou nada mesmo da tia? Não sei, ninguém ligou, eu respondia monotonamente, minha voz lisa como vidro. Tiago começou a conversar sobre o futuro, sugerindo que seria bom ter uma casa própria, uma casa que ele, claro, financiaria. Na segunda semana, a sogra ficou mais agressiva. A fachada de preocupação desmoronou. Sua promoção só está dando problemas. Você não aprendeu a cozinhar em 10 anos. Sem filhos, inútil. As palavras dela não me atingiam mais. Era apenas barulho. Tiago não me defendia, se calava ou apoiava a minha mãe. Eu gravava tudo e enviava para minha advogada. Terceira semana. A sogra perguntou diretamente sobre a herança. Seu rosto estava pálido de raiva e ganância. Eu sei perfeitamente que ela te deixou algo. Não minta. De onde você tirou essa informação? Ela se calou, percebendo que havia falado demais. A ficha caiu, como um golpe. À noite, Tiago tentou a abordagem suave. Ele colocou a mão no meu braço, o que ele não fazia há anos. Verônica, se houver algo, me conta. Somos uma família, afinal. Eu puxei meu braço, o toque dele me enojava. Preciso pensar. A reforma estava quase no fim. Eu já havia comprado móveis do meu gosto, não do gosto da sogra. Agora, eu tinha tudo. Minha própria casa, dinheiro, gravações de conversas. Faltava apenas o último passo. Escrevi para minha advogada. Estou pronta para pedir o divórcio. A resposta veio em 1 minuto. Venha amanhã. Discutiremos a estratégia. Desliguei o celular e sorri pela primeira vez em 3 semanas. Era um sorriso de poder, de autodeterminação. Em breve tudo estaria acabado. No dia seguinte, encontrei Dr. Alencar às 10 da manhã. Lá fora, a cidade fervilhava, enquanto eu espalhava os documentos sobre a mesa. Escrituras de propriedade, extratos bancários, transcrições das gravações. Isso é impressionante, disse a advogada, folheando os papéis. A senhora se preparou meticulosamente. Teve 3 semanas e as utilizou com sabedoria. Conversamos por 2 horas. Dr. Alencar explicou o processo de divórcio, as possíveis armadilhas e as opções de ação do meu marido. Ela enfatizou a necessidade de quebrar todas as pontes. Ele pode tentar contestar seu direito à herança, ela disse. Pode alegar que investiu dinheiro em comum na reforma, ou que contribuiu para a manutenção do patrimônio. Isso não é verdade, mas ele pode tentar. Por isso, guarde todos os recibos e contratos. Pague a reforma apenas da sua conta pessoal, para onde a herança foi transferida. Nada de dinheiro em comum. Eu assenti. Eu já tinha feito isso. Eu havia me tornado excessivamente minuciosa para cometer um erro. Agora, sobre o divórcio em si. Vocês não têm filhos. Também não há disputas de bens, já que a herança é sua. Teoricamente, tudo deve ser rápido, mas seu marido pode se recusar a concordar. Então, o juiz ordenará um prazo de reflexão de até 90 dias e só depois proferirá o divórcio.
No máximo 3 meses, geralmente menos. O mais importante, não ceda às tentativas de persuasão. Não aceite uma segunda chance. Se a senhora decidiu, vá até o fim. Olhei pela janela. Nuvens passavam no vidro, nuvens de primavera comuns. E minha vida mudava a cada minuto. Eu decidi, eu disse. Vou até o fim. Dr. Alencar sorriu. Então vamos começar. Daremos entrada no pedido na próxima semana. Até lá, continue agindo normalmente. Não dê motivos para brigas. Fácil falar, não dar motivos, quando a sogra procurava por isso em cada uma das minhas palavras, em cada movimento. À noite, voltei para casa como de costume. Cozinhei o jantar. Sim, às vezes eu ainda cozinhava, apesar das palavras de Helena Lins. Arrumei a mesa, lavei a louça, a sogra me observava desconfiada. Algo havia mudado em mim, e ela sentia. Ela não sabia o quê, mas sentia. Você está tão estranha ultimamente? Ela disse, enquanto eu secava os pratos. A voz dela estava mais baixa, mas atravessada por uma raiva latente. Aconteceu alguma coisa? Não, estou apenas cansada do trabalho. Cargo novo, muita responsabilidade. Responsabilidade, ela bufou. Você deveria pensar mais na sua família e não na sua carreira. Você não cuida do seu marido, mal fica em casa. Que tipo de esposa você é, afinal? Ela soltou a pergunta como uma acusação. Antigamente, essas palavras teriam me ferido. Antigamente, eu teria me justificado, me desculpado, mas agora eu apenas as ignorei. Boa noite. Virei-me e saí. Helena Lins foi para o quarto e bateu a porta. O estrondo da porta sendo uma expressão da impotência dela. Tiago chegou mais tarde. Ele havia estado em uma festa da empresa. Ele cheirava a álcool, um cheiro que sempre acompanhava a fraqueza dele. Ele se deitou ao meu lado sem dizer uma palavra. Verônica, ele murmurou na escuridão, precisamos conversar. Amanhã. Estou cansada. Não agora, é importante. O pânico ecoava em sua voz. O medo de que o plano da mãe dele pudesse dar errado o deixava inquieto. Eu me sentei, acendi a luz de cabeceira. A luz fraca iluminou seus traços amassados. Ele também se sentou e esfregou o rosto. A mãe disse, quer dizer, ela sabe da herança, ela sabe com certeza. Você já resolveu tudo? Aí estava. Cartas na mesa. Sim, eu disse calmamente. A serenidade interna era assustadora. Eu resolvi tudo. Ele suspirou, como se tivesse esperado essa resposta e ao mesmo tempo a temido. Por que você não me disse nada? A indignação em sua voz era ridícula. E para quê? Como assim, para quê? Somos marido e mulher, deveríamos discutir tudo juntos. Sério? Olhei firmemente nos olhos dele. E quando você discutiu com sua mãe como me forçar a te dar o dinheiro, você também achou que deveríamos discutir tudo juntos? Ele desviou o olhar. Seu rosto tremeu. Você estava escutando. Eu cheguei em casa, na minha própria casa, e ouvi vocês planejando me roubar. Não é assim. A defesa dele era patética. Não é assim? Você se divorcia em alguns anos quando o dinheiro estiver no negócio? Não é assim? Uma inútil. Também não é assim? Ele se calou. Seu rosto parecia miserável e confuso na luz fraca da noite. Verônica, A mãe às vezes fala besteira. Você sabe, mas eu te amo. Estamos juntos há 10 anos. Você me ama? Eu me levantei. Você se calou por 10 anos enquanto sua mãe me humilhava. Você não me defendeu uma única vez. Não disse a ela uma única vez que ela estava errada. Isso é amor? Ela é uma senhora. A eterna desculpa. Chega! Eu não gritei, falei baixinho, mas ele se encolheu. O silêncio da raiva era mais alto do que qualquer grito. Chega dessas desculpas. Ela não é uma senhora. Ela é uma mulher adulta que decidiu conscientemente me atormentar todos esses anos. E você é um homem adulto que decidiu conscientemente permitir isso. Ele abriu a boca para protestar ou se desculpar, mas eu não o deixei falar. A herança é minha propriedade pessoal. Legalmente, você não tem direito a nada, e eu não tenho a intenção de investir um centavo sequer nesta família. Mas isso é injusto. Ele se levantou, os punhos cerrados, mas não se atreveu a me tocar. Injusto? Sabe o que é injusto?
Viver 10 anos com um homem que te considera uma inútil, isso é injusto. Peguei meu travesseiro e meu cobertor. Vou dormir no quarto de hóspedes e preciso de tempo para pensar. Ele não me impediu, nem sequer tentou. Ficou apenas sentado, paralisado pela percepção de que acabara de perder seu plano e seu futuro. Os dias seguintes se confundiram em uma única e interminável guerra de nervos. A sogra passou para o ataque aberto. Cada passo meu era comentado, cada palavra questionada. O tom agora era abertamente hostil, a máscara de agressão passiva havia caído. Aonde vai? Para o trabalho? Por que tão cedo? Está indo para o seu amante. Por acaso? Ela sibilou com um sorriso malicioso. Você está atrasada de novo. Esposas normais estão em casa às 7. Que sacolas são essas? Está gastando dinheiro de novo? E nada para a família? Eu me calava, gravava, esperava. Eu era uma máquina fria e observadora, aguardando o momento da separação final. Tiago oscilava entre mim e a mãe dele. Às vezes, ele vinha para se reconciliar. Vamos esquecer. Vamos recomeçar. Seus olhos estavam vazios. Ele implorava apenas pelo retorno ao conforto financeiro. Às vezes, ele gritava: Você é obrigada a dividir. Somos uma família, afinal. Às vezes, ele ficava em silêncio por dias, encarando a parede. Ele estava emocionalmente e psicologicamente completamente dependente da mãe e do dinheiro fácil. Um dia, ele tentou pegar meu celular. Eu o peguei no corredor. Ele estava revirando minha bolsa. O que você está fazendo? Minha voz era dura e fria. Ele recuou como se tivesse sido queimado. Nada. Eu estava procurando o carregador. Pensei que você tivesse pegado o meu. Uma mentira. Uma mentira aberta e desajeitada. Tiago, eu disse, meus olhos fixos nele. Se você mexer nas minhas coisas de novo, eu chamo a polícia. A polícia? Você enlouqueceu? Não, pela primeira vez em muito tempo estou sã. Ele saiu e bateu à porta. Mudei a senha do meu celular e, por precaução, comecei a carregar os documentos comigo. Minha confiança estava completamente destruída, substituída por cautela absoluta. A reforma do apartamento foi concluída antes do prazo. O empreiteiro me ligou na sexta-feira. Senhora Guedes, está tudo pronto. A senhora pode fazer a vistoria. Fui imediatamente após o trabalho. O apartamento estava transformado. Paredes claras, novo piso de madeira, louças sanitárias modernas. A luz inundava pelas janelas altas. Os móveis já estavam em seus lugares. Meu sofá, minha mesa, minhas estantes de livros, minha casa, pela primeira vez na minha vida, minha própria casa. Passei pelos cômodos, toquei as paredes, abri os armários. Tudo era novo, limpo, meu. Nenhum único objeto ligado à minha vida anterior. Nenhuma única lembrança da sogra, do marido, daqueles 10 anos de humilhação. Sentei-me no sofá e chorei. Pela primeira vez em todas aquelas semanas, eu chorei. Não de tristeza, não de rancor, mas de alívio, de alegria, de saber que a saída estava ali, muito perto. Faltava apenas o último passo. Na segunda-feira, Dra. Pino Alencar e eu entramos com o pedido de divórcio. Na secretaria do tribunal estava silencioso e movimentado. Sem drama, sem cenas, apenas papéis, carimbos, assinaturas. A intimação será enviada ao seu marido por correio, disse a secretária. A primeira audiência será em 1 mês. 1 mês, mais 1 mês naquele caos. Mas agora eu tinha um objetivo. Agora eu sabia que haveria um fim. À noite, cheguei em casa mais tarde do que o normal. Eu tinha estado no meu apartamento e pegado as últimas coisas. Eu só precisava pegar o essencial. O resto eu podia deixar para trás. Abri a porta e percebi imediatamente que algo estava errado. A luz estava acesa no corredor. No cabideiro, pendurado, um casaco estranho, caro, masculino. Vozes vinham da cozinha. Eles estavam me esperando, mas não para me cumprimentar. Fui para a cozinha. À mesa estavam a sogra, Tiago e um homem estranho de terno, na casa dos 50. O homem irradiava uma arrogância presunçosa. Ah, aí está ela.
A sogra sorriu triunfantemente. Era um sorriso frio e pontiagudo. Sente-se, Verônica. Este é o doutor. Lucas Barreto, advogado. Ele vai te explicar seus deveres. O advogado se levantou e estendeu a mão. Lucas Barreto representa os interesses do seu marido. Eu não apertei a mão dele. Permaneci parada na soleira da porta, apertando a bolsa com minhas chaves. Os interesses do meu marido? Que interesses? Patrimoniais. Ele se sentou novamente. O Sr. Tiago me informou que a senhora recebeu uma herança considerável e se recusa a dividi-la com a família. Porque legalmente não sou obrigada a dividir. Sentia adrenalina, mas minha voz permaneceu calma e firme. Formalmente sim, mas existem nuances. Não há nuances. Peguei meu celular. Li o parágrafo que Dra. Alencar havia me ensinado em voz alta e clara como uma sentença de morte. Artigo 1659, inciso 1º do Código Civil. Os bens que o cônjuge recebe por herança são de sua propriedade pessoal, mesmo que adquiridos durante o casamento. O advogado pigarreou. Sua segurança inicial diminuiu. A senhora está bem informada juridicamente. Isso é bom, mas vamos falar sobre uma solução amigável. Solução amigável? Olhei para a sogra, as mãos sobre a mesa. Isso é quando me chamam de inútil e planejam um divórcio depois de me tirarem o dinheiro? Helena Lins empalideceu. Seus olhos se arregalaram de horror. Ela gravou. Ela sibilou para Tiago. Eu te avisei. Eu gravei, confirmei. Por 3 semanas. Cada conversa, cada insulto, cada plano. O advogado trocou um olhar com Tiago. Tiago estava pálido, cerrando os punhos. Seu rosto era uma mistura de raiva e desespero. Verônica, vamos conversar a sós. Ele começou. Não, vamos conversar no tribunal. Eu entrei com o pedido de divórcio hoje de manhã. Você receberá intimação pelo correio. Silêncio. Silêncio absoluto. Até a sogra se calou. Você entrou com o divórcio? Tiago se levantou abruptamente. Sem me consultar? E sobre o que deveríamos ter conversado? Sobre o quanto você me ama ou sobre como você pretendia se divorciar em alguns anos? Eu o confrontei com a verdade cruel. Quem disse isso foi a mãe, não eu. Ele tentou jogar a culpa nela. E você concordou. Talvez você tenha razão, foram suas palavras. Ele deu um passo em minha direção. Havia raiva em seus olhos. A raiva da criança pega no flagra. Você não vai a lugar nenhum. Esta é a minha casa. Este é o apartamento da sua mãe. E eu me mudo nos próximos dias, caso você não me expulse antes. Faço isso agora mesmo, ele gritou. Tiago! O advogado se colocou rapidamente entre nós. Isso não vai ajudar. A sogra também pulou, a voz quebrada. Não, ela tem que ir embora. Chega! 10 anos alimentando essa inútil. E o que eu ganhei? Ingratidão. Alimentando. Eu ri, uma risada curta e fria. Eu paguei metade das contas de consumo, comprei mantimentos, dei dinheiro para as despesas domésticas. Ou vocês se esqueceram disso? Migalhas, Helena cuspiu. Minhas migalhas em comparação com o que você tem agora. É a herança da minha tia. Ela trabalhou a vida inteira para me deixar. E vocês queriam apenas roubar. Roubar? A sogra ofegou de indignação. Somos uma família divide. Não somos uma família, eu disse. O fraseado foi definitivo, a ponte queimada atrás de mim. Somos pessoas que por acaso acabaram sob o mesmo teto, e esse acaso termina agora. Virei-me e fui para o quarto. Atrás de mim ouvi gritos. A sogra berrava algo. Tiago tentava acalmá-la. O advogado sugeriu discutir tudo no dia seguinte com a cabeça fria. Arrumei minhas últimas coisas, meu laptop, os carregadores, algumas fotos. Todo o resto já estava no meu novo apartamento. Voltei para o corredor. Eles ainda estavam na cozinha. As vozes tinham ficado mais baixas, mas a tensão pairava no ar. Estou de saída, eu disse em voz alta. Vou deixar as chaves no aparador. Meu advogado entrará em contato com vocês sobre o divórcio. Saí, sem olhar para trás. Senti o peso dos olhares hostis deles nas minhas costas, mas estava indiferente. Lá fora estava escuro e frio. Uma chuva fina chicoteava meu rosto.
Sentei-me no carro, coloquei as mãos no volante e fiquei ali, olhando para frente. 10 anos, 3.650 dias. E agora tudo havia acabado. Em uma noite, em uma conversa. Não totalmente acabado. Ainda tinha o tribunal, o divórcio, os papéis, mas o pior havia ficado para trás. Eu tinha ido embora. Eu estava livre. Liguei o motor e dirigi para casa, para a minha casa. O apartamento me recebeu com calor e silêncio. Sem gritos da sogra, sem a condenação silenciosa do meu marido. Apenas minhas coisas, meus livros, meu café na cozinha. O silêncio era um abraço físico. Fiz um chá e sentei-me à janela. A cidade brilhava lá embaixo em luzes. Em algum lugar, em um daqueles prédios, Tiago e a mãe dele estavam tramando novos planos, procurando maneiras de se vingar, de me punir, de tirar algo de mim, mas isso não importava mais. Eles não conseguiriam. Meu telefone tocou. Tiago. Eu rejeitei. Ele ligou de novo e mais uma vez. Então vieram as mensagens. Verônica, vamos conversar. Você não pode simplesmente ir embora assim. Eu te amo. Vamos resolver tudo. Por favor, me responda. Eu bloqueei o número dele. Então a sogra ligou do telefone fixo, o número que eu sabia de cor. Eu também rejeitei. Também bloqueei o número dela. Silêncio. Silêncio abençoado. Bebi meu chá e fui dormir. Pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Era o sono dos justos, da pessoa que havia se salvado. As semanas seguintes foram agitadas. Tiago tentou me contatar através de conhecidos e colegas. Pedi que não me enviassem mensagens. A sogra apareceu no meu escritório, fez um escândalo na recepção, gritou que eu havia destruído a família. O rosto dela estava distorcido. Sua raiva era uma humilhação pública. A segurança a escoltou para fora. Dr. Menezes me chamou em sua sala e perguntou: "Está tudo bem?" Expliquei a situação brevemente. "Estou me divorciando. Meus ex-parentes não aceitam isso." Ele assentiu. "Avise se precisar de ajuda. Os advogados da empresa podem intervir." "Obrigada, eu consigo." O apoio do meu empregador foi um bálsamo para minha alma. Para a primeira audiência, Tiago compareceu com o mesmo advogado, Dr. Barreto. Eles tentaram contestar o divórcio e pediram um prazo para conciliação. A juíza ordenou 1 mês. "Use esse tempo para reconsiderar sua decisão", ela me disse. "Eu a considerei", respondi. "Por 10 anos." Meu olhar era de aço, sem hesitação. O mês passou rápido. Tiago ligou, escreveu, veio em frente ao meu apartamento. Eu não abri, não respondi. Eu tinha aprendido que o silêncio era minha arma mais forte. Eles tentaram, mas eu estava forte. Um dia, ele me pegou no carro, seu desespero o impulsionando. Ele me segurou pelo braço. "Verônica, eu te imploro, vamos conversar, me solta, eu vou consertar tudo agora." "Eu falo com a mãe, ela vai se mudar. Vamos viver sozinhos." Os olhos dele imploravam, mas era o desespero de um homem que perdia sua segurança financeira, não seu amor. Tarde demais. "Por que tarde demais? Por que você não me dá uma chance?" Eu olhei nos olhos dele, aqueles olhos que um dia me pareceram tão familiares. "Porque você mostrou quem é, não com palavras, mas com ações, e eu não quero mais estar com uma pessoa assim." Eu soltei meu braço e fui embora. Ele ficou parado ao lado do carro, confuso, patético. A segunda audiência foi breve. A juíza perguntou se eu havia mudado de ideia. Eu disse: "Não." Tiago se calou e olhou para o chão. A humilhação foi completa. O divórcio foi concluído. Ao sair do tribunal, encontrei minha sogra. Ela esperava no corredor, pálida, envelhecida. O ódio dela era a única coisa que a mantinha de pé. "Você destruiu a vida do meu filho", ela sibilou. "Eu jamais vou te perdoar. A vida dele foi a senhora quem destruiu", respondi calmamente, "quando o criou assim." E continuei andando sem olhar para trás. A raiva e o rancor agora pertenciam a eles, não mais a mim. Dr. Alencar esperava por mim na saída. "Parabéns", ela disse. "Agora você está livre." "Sim", sorri. "Livre." Saímos para a rua. O sol brilhava, a primavera estava em pleno andamento. As árvores ficavam verdes,
Os pássaros cantavam, a cidade vivia sua vida habitual e a minha vida recomeçava. Nos primeiros dias no novo apartamento, eu simplesmente me acostumei com o silêncio. Era uma sensação estranha acordar de manhã e não ouvir os resmungos da sogra atrás da parede. Não ter que esperar reclamações no café da manhã, não ter que me preparar para brigas noturnas. Silêncio, paz, liberdade. Eu me levantava na hora que queria, comia o que queria. Assistia a filmes até meia-noite sem medo de ouvir a frase: luz acesa de novo, não é de graça. Convidei amigas para tomar chá. Antigamente, isso era impossível. A sogra fazia um escândalo depois de cada visita. Agora ríamos da absurdidade do passado. O trabalho me dava alegria. A nova posição era complexa, mas interessante. Eu liderava uma equipe de 12 pessoas, conduzia negociações com grandes clientes, tomava decisões das quais dependiam milhões em contratos. E ninguém me dizia que mulheres não tinham lugar nos negócios ou que eu deveria pensar mais na família. Dr. Menezes estava satisfeito com meu trabalho. Os números do trimestre aumentaram em 15%. Os clientes elogiavam nossa análise. Na reunião da empresa, fui premiada como a melhor chefe de departamento. Senhora Guedes, você é uma sorte, disse o diretor. Lamento não a ter promovido antes. Eu sorri. Antigamente, tais palavras me pareceriam imerecidas. Agora, eu as aceitava calmamente. Eu as havia conquistado com meu trabalho, meus esforços. Decidi alugar o apartamento de um quarto em Osasco. Encontrei inquilinos decentes, um jovem casal. Ambos trabalhavam, sem planos de filhos por enquanto. Um contrato de 1 ano, pagamento pontual, sem problemas. A renda adicional era um bônus agradável. Não que eu precisasse do dinheiro, o salário como chefe de departamento era mais do que suficiente. Mas a sensação de independência financeira completa e incondicional fazia bem à alma. Visitei a chácara de final de semana pela primeira vez 1 mês após o divórcio. Dirigi para lá com uma sensação estranha, sem saber o que me esperava. Tia Ana nunca havia falado sobre aquela casa. Eu nem sequer suspeitava da existência dela. A casa era pequena, mas aconchegante. Feita de madeira, com caixilhos de janelas entalhados, com um terraço que dava para o jardim. Macieira, cerejeira, groselheiras. Um poço antigo no quintal, um caramanchão coberto de parreira, cheirava a madeira antiga e terra fresca. Por dentro estava limpa, arrumada. Aparentemente, tia Ana havia contratado alguém para cuidar da casa. Móveis simples, toalhinhas de crochê na mesa, um pequeno oratório no canto. Tudo como na minha infância, na casa da minha avó no interior. Sentei-me na varanda e olhei para o jardim por um longo tempo. Os pássaros cantavam, o vento sussurrava nas folhas, cheirava a terra e grama. Tia Ana, o quanto ela havia feito por mim e o quão pouco eu sabia sobre a vida dela. Ela havia trabalhado a vida inteira como médica, ajudado pessoas, economizado dinheiro, comprado imóveis, pensado no futuro, no meu futuro. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde eu precisaria de uma saída, e a havia preparado. Chorei sentada naquela varanda, chorei de gratidão, de amor, de arrependimento por não ter podido dizer tudo isso a ela em vida. Depois daquele dia, eu ia para o campo todo final de semana. A casa se tornou meu refúgio, meu lugar de força. Lá eu descansava da agitação da cidade, lia livros, trabalhava no jardim. Os vizinhos eram simpáticos, um casal de idosos que conhecia tia Ana há muitos anos. A Tonzona falava muito da senhora, disse Dona Vera, a vizinha da direita. Ela dizia: minha sobrinha é inteligente e bonita, mas arrumou um inútil de marido. Eu ri. Ela sabia também. Ana Clara Silveira sabia de tudo. Dona Vera balançou a cabeça. Ela era uma mulher sábia. Que Deus a tenha. Semanas se passaram. A vida encontrou um novo rumo. Tiago não ligava mais. Aparentemente ele havia se resignado ou procurado outro caminho para me alcançar. A sogra também se calou. Eu quase os tinha esquecido, como um pesadelo que finalmente havia acabado.
Mas um dia, cerca de 6 meses após o divórcio, nossos caminhos se cruzaram novamente. Eu estava em um shopping querendo comprar cortinas novas para a chácara. Um sábado comum, muita gente, música alta nos alto-falantes. E de repente, uma silhueta familiar em frente a uma vitrine. Tiago. Não o reconheci imediatamente. Ele havia mudado, emagrecido, estava abatido. Suas roupas estavam amassadas, o rosto por fazer. Ele estava parado, olhando para a vitrine de eletrônicos. Não estava comprando nada, apenas olhando. Meu primeiro impulso foi ir embora antes que ele me notasse. Mas algo me deteve. Curiosidade, talvez satisfação ou apenas o desejo de colocar um ponto final. Eu me aproximei. Tiago! Ele se encolheu e se virou. O medo passou por seus olhos, depois algo como vergonha. Verônica? Você? Oi! Oi! Ficamos um de frente para o outro, ex-cônjuges, estranhos, 10 anos juntos, e apenas alguns meses após a separação eu não entendia mais o que eu havia encontrado naquele homem. Como você está? Ele perguntou. Bem, e você? Ele deu de ombros. Mais ou menos. A mentira era óbvia, pela aparência dele, pela voz, pelo olhar apagado. Ouvi dizer que você queria abrir um restaurante. Eu disse. Como está indo? Ele desviou-lhe o olhar. Não deu certo. Por quê? Faltou dinheiro. Não me deram crédito. O plano de negócios não foi aprovado. Eu me calei. O que ele esperava? Que eu lhe desse dinheiro? Piedade? Que eu dissesse que tudo ainda podia dar certo? A mãe vendeu o apartamento, ele acrescentou baixinho. Sua voz agora estava permeada por uma tristeza genuína. Aquele em que morávamos foi preciso. Por quê? Dívidas. Eu tive problemas. Peguei um empréstimo para o negócio, calculei errado. Ah, então era isso. Ele havia tentado abrir o restaurante sem o meu dinheiro, a crédito, e havia falido. E a sogra, que tanto sonhava com o negócio da família, havia perdido seu único apartamento. Eu poderia ter dito, eu te avisei. Eu poderia ter rido, zombado, lembrado de todos os planos e esquemas deles, mas não o fiz. Não havia mais espaço para vingança no meu coração, apenas para uma verdade fria e distante. Eu sinto muito, eu disse, e era a verdade. Não porque eu ainda o amava, não. O amor havia morrido naquela noite em que ouvi a conversa na cozinha. Mas ele era um ser humano infeliz e perdido que havia tomado as decisões erradas e agora precisava pagar por isso. Essa era a verdadeira justiça. Verônica. Ele deu um passo em minha direção. Talvez a gente possa... Não. Ele nem terminou. Não preciso ouvir. A resposta é não para qualquer pergunta que você queira fazer. Ele abaixou a cabeça. Eu sei que sou culpado. Eu sei que arruinei tudo. Mas eu mudei sem você. Eu entendi o que perdi. Tiago, eu suspirei. Você não me perdeu. Você perdeu o dinheiro que esperava conseguir. São duas coisas diferentes. Não é verdade. É verdade, sim, e nós dois sabemos disso. Peguei um cartão de visita da minha bolsa. Não o meu, mas o de uma psicóloga que eu havia frequentado nos primeiros meses após o divórcio. Toma, vai lá. Não vai te fazer mal se conhecer melhor. Ele pegou o cartão e olhou para ele confuso. Adeus, Tiago. Espero que tudo fique bem com você. Eu me virei e fui embora sem olhar para trás. Fiquei no carro por alguns minutos para me recompor. Era uma sensação estranha encontrar o homem com quem passei 10 anos e não sentir nada, sem raiva, sem rancor, sem arrependimento. Apenas um vazio. Não um vazio. Alívio. Eu havia feito a escolha certa. Eu tinha saído na hora certa, e minha vida agora era minha. Mais tarde, soube dos detalhes por conhecidos em comum. A história era ainda mais triste do que eu pensava. Após o divórcio, Tiago decidiu provar a todos, a si mesmo, a mãe e a mim, que ele conseguiria sem ajuda externa. Ele pegou um empréstimo bancário, encontrou um sócio, alugou um imóvel para o restaurante. O sócio se revelou um golpista. Pegou metade do dinheiro e desapareceu. Tiago ficou com dívidas, uma reforma inacabada e aluguéis que não conseguia pagar. A sogra tentou ajudar, vendeu o apartamento, deu o dinheiro ao filho, mas não foi suficiente.
Tiago mergulhou em novas dívidas, depois mais e mais. Agora, ele e a mãe moravam em um apartamento alugado de um quarto na periferia. Helena Lins, na idade dela, trabalhava como caixa em um supermercado. Tiago se virava com bicos. Eu não me alegrei com o infortúnio deles. Sinceramente não, mas também não senti pena. Eles haviam escolhido o próprio caminho, haviam tomado as decisões que os levaram aonde estavam agora. E eu havia escolhido o meu caminho, e ele me levou à liberdade. 1 ano havia se passado desde a noite em que soube da herança. 1 ano é muito ou pouco? Às vezes, parecia uma vida inteira, às vezes, apenas um instante. Neste ano, aprendi muito sobre mim mesma, sobre o que eu queria e o que não queria, sobre meus limites, meus valores, meus sonhos. Entendi que podia ficar sozinha e gostei disso. Eu não estava solitária. Eu encontrava amigas, colegas, vizinhos da chácara, mas estar sozinha, inteiramente para mim, sem ter que agradar ou apaziguar ninguém, era incrivelmente agradável. Entendi que o trabalho era uma parte importante da minha vida, mas não a única. Comecei a tirar férias, fiz viagens curtas para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Nordeste. Vi o mundo que antes só via pela janela do escritório. Entendi que em algum momento estaria pronta para um novo relacionamento, não agora. Agora era bom estar sozinha, mas se eu encontrasse um homem que me valorizasse como eu sou, por que não? O aniversário de morte de tia Ana caiu em um dia quente de maio. Cheguei cedo ao cemitério, antes que muita gente estivesse lá. Levei flores, rosas brancas, as favoritas da minha tia. Coloquei-as no vaso, limpei a lápide, removi as folhas do ano passado. Sentei-me no banco ao lado. O sol brilhava através das copas das árvores. Os pássaros cantavam, a cidade sussurrava ao longe, mas ali estava silencioso e tranquilo. Oi, tia Ana, eu disse em voz alta. Eu vim, como prometi. Silêncio como resposta, mas eu sabia que ela me ouvia, em algum lugar de onde não havia dor nem tristeza. Eu estou bem, até melhor do que bem. Seu apartamento é uma maravilha. Eu o reformei, moro lá e sou feliz todos os dias. Vou para a chácara todo final de semana. Seus vizinhos são pessoas maravilhosas. Dona Vera mandou lembranças. Eu sorri e enxuguei uma lágrima. Eu fui promovida, lembra? Agora eu sou a chefe, uma chefe de verdade, com escritório e secretária. Você estaria orgulhosa. Eu me calei e olhei para a foto na lápide. A tia me olhava daquela foto, bondosa, sábia, compreendendo tudo. Eu me divorciei de Tiago. Você estava certa. Ele não era a pessoa que fingia ser, mas eu não me arrependo dos 10 anos. Eu aprendi muito e, acima de tudo, aprendi a me valorizar. Essa foi a lição mais valiosa que ela havia me dado. Peguei a carta da minha bolsa, a mesma do tabelião. Li as últimas linhas mais uma vez. Quando souber da herança, não conte a ninguém imediatamente. Primeiro ouça, observe. As pessoas mostram sua verdadeira face quando acham que ninguém está olhando. Obrigada, eu disse. Por tudo. Pelo dinheiro, pelos apartamentos, pela casa, mas acima de tudo, por essas palavras. Elas salvaram a minha vida. Não no sentido literal, mas você sabe o que quero dizer. Coloquei a carta de volta na bolsa, levantei-me, ajeitei as flores no vaso. Eu virei todo ano neste dia, e em outros momentos também. Você não está sozinha, tia Ana. Eu me lembro de você. Eu sempre vou me lembrar. Fiquei parada por mais 1 minuto, olhando para o túmulo. Depois me virei e fui em direção à saída. A vida continuava. Minha vida. Livre. Independente. Minha. Naquela mesma noite, eu estava sentada na sacada do meu apartamento. A cidade se estendia sob mim. Luzes, carros, pessoas, milhões de destinos, milhões de histórias. E uma delas era a minha. O chá esfriava na xícara, o vento bagunçava meu cabelo. Eu pensava no futuro, no trabalho que me dava prazer, no apartamento que havia se tornado um lar, na chácara, onde as macieiras logo estariam floridas, nas viagens que ainda viriam. Nos livros que eu queria ler, nas pessoas que eu queria conhecer, na vida que estava apenas começando. 35 anos. É muito ou pouco? Antigamente parecia muito. Parecia que o melhor havia ficado para trás, que nada mais mudaria,
que passaria o resto dos meus dias aturando a sogra e esperando pelo amor de um homem que não podia amar. Agora eu sabia que tudo estava apenas começando. Décadas estavam à minha frente. Décadas de liberdade, de possibilidades, de escolha. O renascimento estava completo. Bebi o chá, sentindo um calafrio no frescor da noite. Era hora de entrar. Mas antes, lancei um último olhar para a cidade, para as luzes, para as estrelas, para o céu infinito sobre mim. Obrigada, tia Ana, eu sussurrei. Eu vivo para mim, como você queria. O vento trouxe de algum lugar o perfume da flor de cerejeira. A primavera estava em pleno andamento. A vida continuava, e eu estava feliz. Não aquela felicidade febril que acende e apaga. Não aquela felicidade exibida para os outros, mas uma felicidade silenciosa, calma, verdadeira. A felicidade de uma pessoa que finalmente se encontrou. Levantei-me, entrei no apartamento. Fechei a porta da sacada, acendi a luz e olhei para o meu reflexo no vidro escuro. Uma mulher de meia idade, bem-sucedida, independente, livre, com um passado que me ensinou, com um presente que me alegra, com um futuro que me seduz. Eu sorri para meu reflexo, e o reflexo sorriu de volta. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir.